Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 10 de junho de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no nosso canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast, disponível também lá no site do BocNews. O programa desta sexta-feira vai falar ainda sobre o jogo do Santos no meio de semana contra o Internacional, mais um prejuízo causado pelo VAR, arbitragem terrível. Hoje saiu uma estatística, o Santos é o mais prejudicado time pelo VAR no Campeonato Brasileiro. O mais ajudado é o São Paulo, o Santos é o mais prejudicado, junto com o Avaí, né? São os dois times mais prejudicados. Enfim, alguma coisa precisa ser feita. E enquanto isso, apesar de eu achar que por mais que haja algumas medidas institucionais que possam ser tomadas, eu não acredito que vá mudar muita coisa. Então o Santos tem que jogar mais bola. Duro é vir de 5 resultados negativos no Campeonato Brasileiro e ter que fazer esses pontos justo contra o Atlético Mineiro neste sábado, cuja arbitragem vai ficar a cargo do possante Marcelo de Lima Henrique, aquele que apita jogos do Santos há 2 anos em que o Santos não vence, né? Aquele da Copa do Brasil, enfim, aquele sujeito que reclama que o árbitro ganha pouco no futebol brasileiro. Já deu entrevista dizendo que para o que se movimenta de dinheiro no futebol, o juiz ganha pouco. E esse cara, ele é do naipe do o Luiz Flávio de Oliveira, do Rafael Claus, ele atrai, né? Ele é zica, esse Marcelo de Lima Henrique. Então, só com muita fé e torcendo para que o Bustos escale bem o time, o Santos vai ser pressionado, vai precisar de velocidade, vai precisar de contra-ataque. Tenho minhas dúvidas em relação às opções dele. Eu, por exemplo, acho que não é jogo para o Angulo. Precisa ter uma outra alternativa, mas enfim. Falaremos destes temas, do VAR, da escalação do time, do que foi o jogo de quarta, do que foi o jogo, que pode ser o jogo deste sábado. E dizer aqui que eu cobrei na live do Canal 10 ontem uma participação maior dos nossos colegas de imprensa de São Paulo na cobrança em relação a esse absurdo, esse escárnio que tem sido a arbitragem prejudicando o Santos no Campeonato Brasileiro. Então aqui vou agradecer aos companheiros Abel Neto e William Tavares da ESPN, que aliás são aqui de Santos, né? E o Abel inclusive é filho do Abel Verônico, todo mundo sabe, e também o Neto, né? Corintiano Neto, jogador da história do Corinthians e que teve uma passagem breve aqui pelo Santos, que foram os poucos que eu vi que rasgaram o verbo contra a arbitragem que tem prejudicado o Santos no Campeonato Brasileiro. Gostaria de ver outros colegas, né? Mas eles estavam mais preocupados em falar do Dorival Júnior no Flamengo do que na bizarra atuação da arbitragem de quarta-feira na Vila Belmiro e outras anteriores que tanto prejudicaram o Santos na competição. E só mais um recado aqui antes de passar para o Dr. Rafael Cobra, que é o nosso comentarista de hoje, dizer o seguinte: eu durmo com a minha cabeça no travesseiro de forma tranquila, com a minha consciência absolutamente tranquila, e eu não vou deixar de falar o que eu tenho que dizer, porque tem torcedor do Santos que acha ruim criticar o Bustos, ou o Edu Dracena, ou a diretoria. Ainda mais vindo da minha pessoa. Se quem tem alguma dúvida a respeito do meu trabalho e da forma como eu me comporto, pegue vídeos anteriores aqui do Esporte em Destaque do Canal 10, como o da derrota para o Palmeiras, em que eu fiz um título assim, um elogio na derrota. Poucos elogiam na derrota, muitos só elogiam na vitória. Poucos criticam na vitória também, né, quando ganha, mas não apresentam um bom futebol. Então, eu repito, tenho a minha consciência absolutamente tranquila, não tenho culpa que as pessoas no Brasil tenham uma dificuldade de entendimento, já que a educação no país ela é sucateada, tem gente que não completa
o ensino básico, tem gente que não tem acesso ao ensino superior, e não é nem culpa dessas pessoas, pessoas que não têm oportunidade de ler bons livros, de ter acesso a boas informações e que não querem entender o que você diz. Então, assim, repito, minha consciência está absolutamente tranquila. Eu defendo o trabalho do Bustos por já ter dito aqui, inclusive, que ele mostrou capacidade para montar bem o time, mas o dia que ele escalar errado, o dia que ele substituir errado, é minha obrigação como jornalista vir e falar. Se a pessoa aí do outro lado gostar, beleza. Se não gostar, não posso fazer nada. Não pauto a minha opinião pela opinião dos outros, nem das pessoas com as quais eu trabalho e nem de torcedor que me acompanha nas redes sociais. Foi assim que eu construí a minha carreira há quase 30 anos e não vou mudar agora porque alguns se incomodam com o que eu digo pelo fato de não entenderem o que eu digo. Então tá dado o recado aqui no começo de novo. Aliás, vira e mexe eu preciso fazer isso porque as pessoas elas não estão acostumadas com quem tem opinião e opinião forte. Estão acostumadas com aquelas perguntas suaves, né? Aquela abordagem low profile, aquela coisa meio que sem querer se comprometer, sem medo de ir para o embate, e eu não tenho medo de ir para o embate, então eu vou falar mesmo e vou incomodar, porque a minha função é incomodar, tirar os caras da zona de conforto. Os caras no Santos têm que entender, seja qual for o presidente, o diretor, o técnico, o gerente, tem que entender que tem que ter cobrança, e a cobrança existe para o cara acordar cedo no outro dia e se coçar um pouco mais. Existe uma linha tênue que separa cobrança de corneta, que separa crítica construtiva de crítica politiqueira. E quem me conhece sabe que não tem isso aqui no Canal 10 e nem no Esporte em Destaque. Aqui no Esporte em Destaque nem no Canal 10. Tá dado o recado? Entendeu? Entendeu. Não entendeu? Não posso fazer nada. Dividindo a tela é meu caro Felipe Brandão com o Dr. Rafael Cobra, que é o nosso comentarista desta sexta-feira. Aliás, eu já vou começar perguntando para o Dr. Cobra um negócio que nós falamos aqui antes do início do programa, que é o seguinte: muita gente tem me perguntado se o Santos não deveria entrar com uma ação coletiva, o Santos não, a torcida, contra a CBF, contra o VAR, contra os erros. E assim, eu tenho respondido dentro da minha ignorância jurídica que esse é o tipo de coisa que não prospera. Porque o Santos, como instituição, não pode fazer isso, senão ele está lascado porque a FIFA vai em cima do Santos. Agora, o torcedor vai mover uma ação. Sei lá, doutor Cobra, diga aí, a lei muda tanto, né? Ação contra o VAR e contra a CBF. Resolve, doutor Cobra, um abraço. Fala, Alex, tudo bem? Muito bom dia e boa tarde, né? A você, a todas as pessoas que acompanham, a grande audiência do Esporte em Destaque. É sempre grande prazer aqui participar desse nosso bate-papo, tá? Sendo bem objetivo em relação a essa sua pergunta, né? Realmente, bom, primeiro, juridicamente, todo cidadão tem o direito constitucional de se socorrer ao Poder Judiciário quando se sentir lesado de qualquer forma, em qualquer ambiente. Isso ponto, que é o que a gente chama do direito de petição, né? Todo mundo tem esse direito. Agora, analisando a questão em si, como um torcedor santista também, evidentemente revoltado, né, com a sequência de equívocos graves em relação às partidas do Santos, mas juridicamente eu não vejo assim grandes chances de êxito numa ação coletiva da torcida do Santos contra essas medidas, no sentido, talvez buscar qualquer forma de reparação indenizatória é algo a se pensar, ainda que eu não veja muito caminho de prosperidade. Agora, a finalidade que talvez o torcedor possa ter maior de que passe a ser adotada uma outra postura por parte da arbitragem, isso me parece assim que seria totalmente inócua, uma ação judicial de torcedores do Santos buscando essa finalidade. Agora, o que cabe ao Santos é efetivamente se posicionar de forma firme institucionalmente em relação à CBF e comissão de arbitragem. E aí, quando a gente fala em posicionamento firme, é realmente sair da esfera de declarações públicas ou de ofícios a partir, como aparentemente é o que vai acontecer, a elaboração de um minucioso dossiê dos graves equívocos cometidos pela análise do VAR nas partidas do Santos, e isso ser discutido
presencialmente com a comissão de arbitragem, com a presidência da CBF. Então, eu acho que essas são as formas do problema ser tratado, né? Outro dia aqui, dizendo o seguinte, que se um dia eu descobrir que tem mutreta no futebol, eu paro e transformo o meu canal em canal de filmes e séries. E eu não acredito em teoria da conspiração que queiram derrubar o Santos. Mas começa a se tornar algo tão recorrente, que a opinião pública passa a desconfiar, né? Por exemplo, hoje a CBF anunciou que ela tem um novo parceiro comercial, que é uma empresa de apostas. Aliás, essas empresas de apostas online, elas estão em tudo quanto é canto, inclusive na camisa do Santos. Ela tem uma propaganda com o Galvão Bueno, que passa na TV, patrocina o Flamengo também. Você anda aqui no Gonzaga, na frente do shopping, tem a cara do Galvão Bueno enorme lá, com o patrocinador do Santos. A gente já teve casos de jogos combinados no interior de São Paulo, está sendo investigado agora, inclusive, fora do Brasil, máfia das apostas, aconteceu no futebol italiano. E aí o torcedor começa a dizer que, olha, não sei quem é que está. O Santos está envolvido? Não. Mas alguém sabe se o adversário está, se o árbitro está, que o escanteio no minuto tal, a bola pela linha de fundo, no momento X, o cara ganha, tem 3 escanteios no jogo, o cara ganha R$200, sabe? A gente está perdendo um pouco a linha de preservar a eu não estou dizendo aqui que isso aconteça, mas dá muita margem à interpretação. Porque não é normal. Um erro é uma coisa. Um erro de arbitragem é uma coisa. Você ser beneficiado em outro é outro. É normal você ter acertos e erros. Mas é muito erro contra um clube só. E são erros crassos. São erros absurdos. São coisas que você olha e você não acredita que o árbitro deu aquilo. O lance do gol do Ceará é surreal. Os 2 jogadores se puxando pela camisa. O cara anulou o gol do Santos. Esse lance agora contra o Internacional, você vê pela imagem que o jogador do Santos tinha condição, e aí você não tem nem certeza por causa da posição da câmera, da linha do VAR. Até o Daniel Lino, que agora é nosso membro do canal, que está sempre aqui, falou assim, olha, não tinha que ter linha traçada, tinha que frisar a imagem no momento da batida e o cara, pela câmera, ter a visão que o Bandeira, por exemplo, tem no jogo. Simplesmente isso. E aí o cara, no visual, ele disse, porque ali não tem como brigar com a imagem, não tem como o cara dizer que tem um cotovelo, 1 centímetro para cá, 1 milímetro para lá. Porque assim, você começa, eu estou falando desse negócio das apostas, porque você começa a colocar em xeque a credibilidade do produto. Futebol brasileiro, campeonato brasileiro. Hoje um cidadão me mandou uma mensagem dizendo que cancelou o sócio-rei depois de 12 anos, porque o campeonato está isso aí. Enfim, a gente não pode fazer nada juridicamente, mas e o prejuízo econômico lá na frente, se acontecer, doutor Cobra? Ressarcimento de quem? Do torcedor, do clube? A arbitragem precisa cobrar profissionalismo? O Marcelo de Lima Henrique, eu disse aqui no programa, ele reclama que o árbitro ganha pouco. O que ele quer dizer com isso? Que o árbitro ganha pouco no universo do futebol? Que ele tinha que ganhar mais? Enfim, não sei, doutor Cobra, ilumine a minha ideia, por gentileza. Realmente, essa questão da arbitragem, ela é uma discussão já de longa data, né? A questão de uma necessária profissionalização, né, dos árbitros. Tem muitas análises favoráveis nesse sentido, outras contrárias, achando que não, em termos práticos ela não funcionaria, mas é um ambiente extremamente profissional, né, do futebol, e esse de altíssimo rendimento, né, campeonatos de elite, que envolvem muitos valores, onde um sujeito que é capaz de determinar destinos desportivos e financeiros dos clubes envolvidos ser o único não profissional nesse ambiente. Isso realmente me parece um contrassenso, né? Agora, realmente, é uma análise bastante clara que esses últimos jogos do Santos, o prejuízo tem acontecido. A gente comentou aqui antes do início do programa, né, Alex? Existem lances em que há margem a algum tipo de interpretação, né? Mas
o erro cometido pelo VAR nessa última partida é algo assim absolutamente sem precedentes recentes aí, né? Porque e acho que ainda que em muitos momentos eu discorde dos comentários lá da tal da central do apito, mas nesse caso específico eu achei que a ponderação, nem lembro quem era o árbitro que participou ali especificamente desse jogo, mas a análise que ele fez foi muito correta, quer dizer, o VAR ele tem que intervir quando a imagem captada pelo VAR for absolutamente conclusiva, como foi no gol validado do Lucas Braga, né? Quando você para a imagem ali, não há margem a se interpretar se o Lucas Braga estava adiantado ou não. A imagem, ela é conclusiva ao extremo. Ponto, resolve-se e não há o que ser questionado. Agora no lance do gol anulado do Bauerman, quer dizer, não há uma pessoa no mundo que consiga cravar com lisura, com certeza absoluta, uma conclusão sobre aquela imagem. Eu vi já gente analisando com o lance parado e acha que o Bauerman está um pouquinho à frente, outro acha que o jogador do Inter está um pouquinho à frente. Isso quer dizer o quê? Que a imagem, e foi o comentário do árbitro da central do apito, a imagem não trouxe uma conclusão e, portanto, não poderia, em hipótese alguma, ser modificado a decisão obtida em campo naquele momento. Vamos dar o exemplo inverso. Se no lance do gol do Bauerman o bandeirinha tivesse levantado a bandeira e dado impedimento, eu acho também que o VAR não poderia intervir por falta de conclusão certa e objetiva daquela imagem para modificar a decisão do árbitro de campo. Mas no caso concreto a gente teve o inverso, quer dizer, a equipe de arbitragem validou o gol e o VAR utilizou-se de uma imagem absolutamente inconclusiva para modificar a decisão de campo. E isso é totalmente fora de todas as recomendações de uso dessa tecnologia. E em outros lances, para estender um pouco nessa análise, em lances que você trouxe o lance do gol contra o Ceará, e eu acho que é a mesma análise que serve para o gol anulado contra o Palmeiras, independente de se achar que houve falta ou não, mas em ambos os lances, o árbitro está extremamente próximo da jogada e sinaliza a continuidade do lance. O VAR só deve intervir para a análise de uma falta se é uma falta que aconteça fora da análise do campo visual do árbitro, né? E nesses dois exemplos, longe disso ter acontecido. Sem entrar no juízo de valor se foi ou não falta nos lances, particularmente acho que não foram. Mas o VAR está extrapolando o seu poder de análise dos lances nos jogos que a gente tem visto no Santos. Quer dizer, parece que se busca a vírgula da vírgula da vírgula para se invalidar um lance que não tem nada de objetivo para ser analisado. Quer dizer, o VAR não pode entrar para o campo da subjetividade, para o campo do achismo. Ou ele serve para validar ou invalidar lances com base numa imagem incontroversa, ou ele não deve ser utilizado. É o que se dizia antigamente, na dúvida é pro ataque, né? Na dúvida é pro ataque. Agora, só que eu tenho o seguinte, tem uma imagem aqui que o Felipe Brandão vai colocar na tela, que nós... Olha aí, tá aí a imagem, exclusiva a imagem. Não é exclusiva, que estava dando por aí. Gaspar estava impedido, o jogador do Santos. Quando a bola vai para a área, tá vendo? Tá lá o Gaspar, foi essa a imagem que a arbitragem Alex, viu no VAR, tá certo? Se esse você jogador me permitir, fantasmagórico... Alex, Fala, doutor. Essa imagem talvez não esteja tão precisa para algo que em redes sociais foi levantado, mas é bastante clara. Tem uma outra imagem lá que depois eu te mostro especificamente. A comprovação clara de que este sombreado, que é o uso da tecnologia, não está calibrado exatamente paralelo às linhas do campo. E essa imagem não é tão precisa, tem uma outra que fixa mais na linha aqui de fundo, que ela mostra claramente que no início da imagem, a linha
Atenção, cadê o áudio do Dr. Cobra? Sumiu? Você enxerga a linha de fundo, claramente e o sombreado dentro do campo. E na parte de cima da imagem, o sombreado já está para fora do campo, né? O que deixa claro que o sombreado não está efetivamente paralelo à linha de fundo do campo e, portanto, este centímetro que ele pega de posicionamento equivocado do jogador, se estivesse alinhado corretamente, certamente essa fração de centímetro ali que o VAR observou não seria observado. Então, veja que o mau uso da tecnologia acaba causando prejuízos como esses que a gente está relatando, né? Muito bem, o Dr. Cobra aproveitou a imagem do Gaspar, que era uma brincadeira que a gente fez, ele aproveitou, olhou a linha lá também. Agora, esse negócio da calibragem do VAR, o São Paulo já tinha reclamado também, né? Enfim, mas o São Paulo ele não tem que reclamar muito da vida porque ele é o mais favorecido até agora. O Santos é que está na roça, porque assim, eu, repito, tenho as minhas críticas ao trabalho do Bustos, mas mesmo com os problemas que o Santos tem, se a arbitragem tivesse, nem que ela não tivesse acertado tudo, que ela tivesse acertado 80%, o Santos estava lá em cima no campeonato, liderando, disputando, né? A gente não sabe também quantos por cento disso interfere no psicológico dos jogadores dentro do campo, né? Pô, toda hora, lá vai a arbitragem de novo, porque depois do jogo, os atletas postam, o Batistão postou, né? Eles falam, depois, o João Paulo já falou depois do jogo, que não dá, o cara ficar de saco cheio, você está fazendo o seu trabalho o tempo todo, e vem uma interferência externa, toda hora te prejudica. O Bustos falou um negócio na coletiva dele, eu até disse na live ontem, eu sabia que ele ia chorar as pitangas da arbitragem, esquecer os problemas do time, mas ele falou um negócio que eu não sabia. O árbitro de quarta-feira era o quarto árbitro do Santos e São Paulo, o que se meteu na jogada da lateral, quando não era da alçada dele. Pode até dizerem para mim que é, mas não é. Para mim, quarto árbitro só serve para assinar súmula e ver substituição. Ele não tem que dar palpite dentro do campo. Tem o árbitro, tem bandeira e tem VAR. O que quarto árbitro tem que dar palpite? E o juiz mandar dar sequência na jogada. Então, são essas coisas, entendeu? Aí a torcida fica desconfiada, começa a achar que não vale a pena acreditar no futebol, acreditar no campeonato. Eu acho que os caras matam. Alguém pode se beneficiar disso, mas alguém pode ser extremamente prejudicado. Você pode jogar um time na zona de rebaixamento, você pode evitar que um time vá para a Libertadores, tenha classificação para jogar Libertadores, enfim. Eu não sei, eu acho que essa liga passou da hora de ter vida, o doutor Cobra, e com uma arbitragem profissional no sentido de o seguinte, o Marcelo de Lima Henrique reclamou que ganha pouco, então, vocês vão ganhar 3 vezes mais do que vocês ganham. Mas se vocês cometerem erros crassos, inclusive você que está aí sentadinho no ar-condicionado do VAR, você fica 6 meses sem trabalhar. Aí eu quero ver se isso vai acontecer, doutor. Não, e um grande problema também, Alex, dessas reclamações aí justificadas da torcida do Santos, é que em alguns dos casos a reclamação é porque sequer foram olhar os lances no VAR. Né? A gente lembrar do pênalti no Madison contra o São Paulo, né? No pênalti, se não me engano, no Angulo, no Maracanã contra o Fluminense, foram lances sequer foram revisados. Né? Então, aí você dá margem a realmente esses posicionamentos mais exagerados ou mais fortes da torcida santista, né? Realmente a situação fica muito estranha. E aí você tocou num outro tema que é extremamente importante para o mercado do futebol, da criação da liga, mas eu sou um entusiasta disso, mas não tão otimista que a prática isso efetivamente avance. A gente tem visto aí, realmente, hoje, 2 grandes blocos para a discussão desse tema, né? E se você não tiver uma unidade entre os clubes envolvidos, qualquer tipo de iniciativa dessa já nasce morta, né? Muito bem. Olha, já são 11h55, eu preciso ir para o intervalo daqui a pouco e eu vou passar... Tem mais, né, Felipe Brandão? Lances ou os gols de quarta-feira?
e falar um pouco do campo e bola, que eu também quero ouvir o torcedor Rafael Cobra, né, além do advogado, quero ouvi-lo. Mas deixa eu prestigiar aqui o pessoal que já manda mensagem para a gente. O Efigênio lá no Twitter: bom dia, Lorde Doutor Cobra. Alguns jornalistas da mídia paulistana estão dizendo que é muito choro do Santos, e quando fomos ajudados na Sul-Americana ficamos quietos. Prova que não acompanharam os jogos contra o Banfield na Argentina, teve um pênalti não dado quando estava 0-0. Então, tem que avisar, o Efigênio, você que consegue interagir com os nossos colegas, porque eu não consigo assistir nem acompanhar, diga para eles que assim, na Copa Sul-Americana não tem VAR, né? E no Campeonato Brasileiro tem. Então, assim, o erro, quando não tem VAR, você até entende. Mas quando tem VAR, você errar olhando para o lance, é uma vergonha. É uma vergonha. Ou é muita burrice de quem está trabalhando, ou é muito mau caratismo. Não tem não tem uma terceira via nessa história. Ou o cara é burro, ou ele é mau caráter. De duas uma. O cara olha para o lance, ele está vendo o que está acontecendo, então é isso, né? Agora, quando não tem o VAR, é interpretação, a jogada é muito rápida e tal, beleza. Só que tem 3 na cabine, 3 em campo, e o besta do quarto árbitro do lado de fora que dá palpite também de vez em quando. Então, eu repito, quando o cara olha para o lance, ele erra, ou ele é burro, ou ele é mau caráter. Não tem terceira alternativa, tá certo? Deixa eu colocar aqui as mensagens do nosso chat também. O José Silva, Momentos Fantásticos. Bom dia, Alex. Quem vai roubar a gente amanhã? Já sabe o nome do árbitro, Alex? Já falei. Marcelo de Lima Henrique, aquele que apita. Nos últimos 2 anos o Santos não ganhou um jogo com esse cara. Acho que são 6 partidas que ele apita e o Santos perde. Eu até já avisei no grupo dos membros do canal. Véspera de Dia dos Namorados, faz aquele programa especial com a esposa, vai naquela localidade, faz um jantar especial já no sábado, porque você vai se aborrecer e ainda vai brigar com a esposa, com a namorada por causa de futebol, porque o cara, vocês me cobrem, só uma obra divina vai salvar o Santos contra o Atlético Mineiro, que é um time forte, que precisa de recuperação, e ainda meteram o Marcelo de Lima Henrique para apitar. O Sculap 1955. Bom dia, Alex. Se o mais ajudado é o São Paulo, pense, o presidente ou esse eram paulistas ligados a qual clube? Teriam mágoas contra o Santos? É estranho. Boa sexta-feira. O Antônio Sérgio. Bom dia, Alex. Se o Santos perder do Atlético e Juventude, ele cai. Não que eu queira. Outra coisa para mim, Goulart é ex-jogador, solteiro contra casado. Então, Antônio Sérgio, eu acho que a torcida ela precisa direcionar melhor as suas críticas. O Goulart não foi bem contra o Atlético Paranaense, mas o Angulo foi muito pior que ele. Então eu prefiro 1000 vezes o Goulart de centroavante do que o Angulo, enquanto o Marcos Leonardo não está aí, né? Em relação a perder do Atlético e do Juventude, não dá para você cravar que o Santos vai cair na 11ª rodada do campeonato, né? Aí também eu acho que é um pouco de exagero, porque tem tempo depois para recuperar. O Edivaldo Landim, bom dia. Está difícil torcer para o Santos, Alex. Torcedores têm custos de sócio e ir ao estádio para ver o Santos ser roubado em casa. Estou muito triste. O Luiz Ernesto, o Kleber Machado falou sobre o gol anulado e foi bastante enfático. Então, agradeço ao Kleber Machado também, porque não vi. O Antônio Sérgio, parabéns, Alex, concordo com você em número e grau. Obrigado. Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Bom dia, doutor Cobra. Me preocupa a escolha do árbitro para amanhã. Já temos que nos preocupar com o VAR e aumenta a régua para o árbitro de campo. Como temos sofrido, hein? O Fábio Lima, bom dia, Alex. Com a arbitragem que já está escalada, pode ganhar do Galo. Para ganhar do Galo vai depender se o turco Mohamed deu uma de professor Pardal, porque o nosso Pardal está on fire. O Jaquecínio Gomes, Alex, na minha opinião, o trabalho da comissão técnica é de regular para bom, mas ficar um mês sem ganhar nada é caso de demissão. Valeu, ele está em Cataguases, Minas Gerais. Eu acho que ainda não é caso de demissão. Aliás, foi o que eu disse na live ontem. Expliquei na live ontem. Com a sequência de jogos que o Santos tem até 13 de julho, a chance de acontecer uma demissão do Bustos e até do Dracena, eu acho grande. Porque você tem 2 jogos contra o Corinthians numa semana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Decisão de Copa do Brasil, decisão de Sul-Americana e uma tabela de brasileiro que não é simples. Então, tu imagina chegar daqui a um mês, o Santos eliminado das 2 Copas e na zona de rebaixamento do campeonato. Eu estou falando no pior cenário, porque isso pode acontecer. Por isso que o Santos precisa jogar mais, jogar melhor e somar ponto. Aí não acontece, entendeu?
E tem gente dizendo que é o meu desejo, né? Os caras pegam os vídeos que eu defendi o Bustos, que eu parabenizei, até no pós-jogo lá, no sábado, o pessoal... mas eu achei que ele escalou bem, substituiu bem contra o Atlético, fez tudo direitinho, né? O Santos não teve a sorte de ganhar o jogo. Mas aí os caras pegam a tua crítica para te cornetar. Mas quando você elogia, os caras esquecem. Então, é o que eu digo, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que os outros entendem, ou fazem questão de não entender. O Reinaldo Vieira, agora tem uma... Como é que é? Agora tenho que dizer uma coisa, o Bustos precisa se ajudar, não vejo muitas alternativas em se tratando de tática. Sinto falta de repertório, isso tem a ver com capacidade do treinador? Eu acho que ele tem repertório, ele só precisa pôr em prática o que deu certo, como, por exemplo, os 3 volantes. Acho que agora, por força de circunstância, ele vai colocar. Agora, o que ele vai fazer da linha do meio de campo para frente, eu não sei, é tema que a gente vai tratar daqui a pouco. O Rafael Ribeiro, áudio do VAR, os áudios do VAR sempre são divulgados no dia seguinte. O gol invalidado do Bauerman ainda não teve o áudio divulgado pela CBF. E aí, doutor Cobra, não tinha que ter divulgado esse áudio, não? Sim, certamente. O que vai dando mais margem a essas teorias conspiratórias, né? Quem mais aqui? Já, o break, até o sino da igreja já tocou aqui, é sinal que eu tenho que ir para o intervalo, mas rapidinho. O Luiz Ernesto, vocês também têm que entender a situação que o Santos se encontra. O presidente Rueda foi a salvação da lavoura, queira ou não. Então, Luiz, pega meus vídeos anteriores que você vai ver que eu defendo a administração do Rueda e vira e mexe apanho. Teve até um imbecil aí que falou que eu ganhava dinheiro do presidente para defender a diretoria, vê só. Aí eu tenho printado, tá aqui o advogado, eu guardei, né? Se um belo dia eu achar por bem meter-lhe um processo, eu mando ele levantar o meu sigilo bancário, que não tem problema nenhum com isso. Aí eu meto-lhe um processo e pronto. É que eu tenho dó, porque às vezes o cara não deve nem ter onde cair morto, coitado. O cara deve ter um Fusca e um... Aí eu vou arrancar isso dele no processo? Não, deixa quieto. Eu tenho uma visão espiritualista das coisas. Eu acho que tem gente que vem na internet desabafar e desaguar os problemas e acha que pode te ofender ou te acusar de alguma coisa leviana dessa forma, enfim. O Júnior do Bom Dia, Alex, hoje está boa a internet do Dr. Cobra, é isso aí. O Dr. Cobra já meteu um processo lá na operadora rapidinho, já resolveu em 3 tempos. O Silas Andrade, bom dia e bom programa para vocês. VAR nada bem para nós, mas somos os Santos. Enfim, o Rafael Ribeiro, e o torcedor que vai na vila e paga sócio torcedor, não seria lesão ao consumidor? Então, mas aí, Rafael, não precisa ser advogado. O que a CBF vai alegar? Que foi um erro. Ele errou. Não pode fazer nada. Não houve dolo. E que faz parte do jogo, o erro e acerto. E agora? O Antônio Candé Filho, o Rueda nada mais faz do que pagar dívidas com o dinheiro dos outros. Para isso bastava um motoboy e alguém na secretaria para liberar o dinheiro e entregar os boletos para ele ir aos bancos. Antônio, você está de sacanagem, né? Ele tirou dinheiro do bolso dele para pagar o hambúrguer, rapaz. Você esqueceu? Tu esqueceu isso? Ele tirou dinheiro do bolso para pagar o hambúrguer, senão o Santos ia tomar um transfer ban e o Santos ia pro Z4, ia perder ponto pela FIFA. Rapaz, vamos elaborar um pouco antes de mandar esse tipo de mensagem. Ave Maria. Vamos pro intervalo, a gente já volta com lances, vamos falar de futebol. Depois a gente volta, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Já voltamos?
Hoje tivemos um break só. Eu estava aqui escutando, pensei que ia entrar a musiquinha, mas não entrou. Felipe Brandão, me avisa que vai ter. Voltamos. Só um recado aqui, lembrando que o Cicobi na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, em Santos, a sede na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, ABC, e com a incorporação do Cicobi Santa em importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Só para dizer que o Santos foi multado só pela Conmebol, né? Eu achei que ia tomar um gancho lá por causa da invasão, só $15 mil, né? Então vai poder jogar contra o Táchira em Barueri sem problema, com a presença da torcida. E uma informação do companheiro Vene Casagrande, dizendo que o Leão do México fez uma proposta pelo zagueiro Eduardo Bauerman, que veio de graça para o Santos, e a proposta de $2 milhões, cerca de R$10 milhões. Mas o Santos pede o dobro, $4 milhões. Para quem reclama aí do Rueda, se o Santos tivesse em petição de miséria, num desespero danado, ia chegar essa proposta e ia vender. O Bauerman é titular do time. Então, o Santos hoje pode ampliar a pedida, aumentar a pedida, e se os mexicanos chegarem nos 4 milhões, vamos combinar, para quem veio de graça por 4 milhões, o Santos vai ter que procurar outro zagueiro, ou vai transformar o Velasquez em titular, ou o Kaique, enfim. Mas aí é outra história, tá certo? Vamos fazer assim, Felipe Brandão, põe aí, você conseguiu os lances, né? Foi lá na escarafunchar nas redes, encontrou os melhores momentos, aí, ou os piores momentos, né? Depende de você. Aí eu já aproveito e falo para o Dr. Cobra comentar em cima das imagens o que ele achou, porque eu também quero ouvir o Dr. Cobra a respeito da parte técnica do Santos e também do trabalho do Fabian Bustos, que eu repito, é bom trabalho, já demonstrou em jogos em casa com uma formação mais ofensiva e com a formação de 3 volantes, que o time pode ser mais competitivo. Por isso que eu fico bravo quando ele não repete os acertos, ele inventa algumas coisas e depois dá ruim. Enfim. Temos aí, Felipe Brandão, no lance? Pode soltar aí, dá play. Tá aí os lances, estamos vendo. E aí, doutor Cobra, o que você achou do jogo e tem achado aí do trabalho do professor Bustos? Bom, eu acho que como quase todos os treinadores, né, ele tem seus acertos e alguns erros, principalmente algumas insistências, né? Então, mas eu ainda acho que o saldo acaba sendo mais positivo do que negativo aí pelo trabalho que ele vem fazendo, né? Agora, especificamente esse jogo, Alex, acho que a gente tem que ter uma análise assim, também a análise precisa passar pelo adversário, né? O Santos não estava enfrentando uma equipe frágil, né? O Internacional tem uma boa equipe, né? Um bom elenco, né? A gente viu até pelas substituições que o Inter fez, né? Saindo jogadores de bom nível, estavam no banco de reservas, né? Achei que foi um jogo bastante equilibrado, né? O Santos não fez uma má partida também, teve algumas boas chances. Agora, daqui a pouco deve passar, teve um lance que o Santos não fez o gol por uma questão ali, uma defesa do zagueiro, né? Meio espírita ali, que a bola bateu no peito do zagueiro, um chute do Lucas Pires, né? Dentro da área, e a bola bateu na trave, não entrou. Então, assim, o Santos teve as suas oportunidades para vencer a partida, né? Acabou cedendo algumas chances também, mas acho que também fruto da qualidade do adversário, né? Esse lance agora do gol do Santos, eu acho que vale um destaque para as últimas partidas, a entrada do Bruno, né, do Bruno Oliveira, ou Bruninho para alguns, né? É um jogador com características bem distintas dos demais ali que frequentemente atuam. É um jogador com boa qualidade de organização, uma boa batida na bola, né, em bolas paradas, tudo. O lance do gol, eu sinceramente não me recordo de um gol do Santos com uma enfiada, né, uma encontrada ali de buraco na defesa adversária, como o Bruninho fez. Eu acho que é um jogador que precisa ter mais espaço, não necessariamente como titular, mas precisa ter mais minutagem em campo, que eu acho que ele acrescenta bem, né? E aí eu concordo num aspecto com a sua análise, o Alex.
eu acho que o Bustos tinha encontrado um caminho de modelo de jogo com os 3 volantes, porque acabam sendo 3 meio-campistas que não são aqueles volantões tradicionais, sem recurso técnico, né? Os 3 jogadores têm capacidade de marcação e capacidade de construção de jogadas também, né? E quando se esperava a manutenção disso, ele fez uma mudança tática ali que talvez não tenha dado o resultado esperado, né? Mas como eu disse, ainda acho que o Santos teve contra o Inter oportunidades de vencer e acabou não vencendo mesmo também por um erro crasso, como a gente já falou exaustivamente aqui. Acho que para o próximo jogo, sábado, quase que impõe-se um meio-campo mais protetor ali, mais povoado, né? Então acho que voltará esse esquema ali com os 3 bons volantes que o Santos tem, né? No caso do Fernandes, Zanocelo e Sandri. E então acho que para esse jogo forçosamente vamos ter o retorno de um esquema tático que, na minha visão, funcionou muito bem contra o Palmeiras e talvez tenha funcionado melhor ainda contra o Atlético Paranaense, mesmo sendo o Camacho no lugar do Fernandes, né? Acho que o jogo contra o Atlético foi de muito bom nível do Santos, né? Muito bem. Olha, uma informação de agora, o Chile estava de olho na vaga do Equador na Copa, mas a FIFA já se pronunciou, então o Byron Castilho, que não vem mais para o Santos, ele agora, acho que não vai restar mais dúvidas, é equatoriano mesmo, então o Equador vai para a Copa. É uma boa notícia, vai ver que foi por isso que o Angulo jogou mal, né? Que ele só trotou em campo, porque vai ver que ele estava preocupado, o Equador não vai para a Copa, eu não vou poder ir, então agora, vai ver que ele, com essa história, com essa notícia, quem sabe ele jogue, né? Que ele corra pelo menos, porque o mínimo, quando eu pego no pé do Bustos, é ouvir ele dizer que o Marcos Leonardo sai do time porque não está correndo no segundo tempo. Aí ele deixa o Angulo 1 hora inteira dentro do jogo e ele trota. Só trota. Eu desafio alguém a se pegar o mapa de calor do Angulo, alguém dizer que esse cara correu no jogo. Então eu espero que, se ele for escalado contra o Atlético Mineiro, que ele corra pelo menos. E aí, como disse o Dr. Cobra, é o seguinte, eu acho que voltam os 3 volantes, e aí ele tem 4 jogadores para 3 posições. Eu acho que é a hora do Bruno jogar, eu acho que o Santos precisa de coordenação, porque o Johan Júlio está fora, o Batistão não vai jogar também, o Ângelo acho que também não volta ainda, então ele vai ter o Lucas Braga, duvido que eu não vou pôr nessa lista o Lucas Barbosa e o Juan, acho que eles não começam, então ele vai ter o Lucas Braga, o Bruno, o Angulo e o Ricardo Goulart. Eu iria de Bruno no meio, Ricardo Goulart de 9 e Lucas Braga de ponta para o Santos ter escape, para ter contra-ataque, para ter uma saída de velocidade. Aí você tem o arco e a flecha, como foi no gol. O Bruno arco, Lucas Braga flecha e Ricardo Goulart lá para tentar finalizar, que daria alguma inteligência na abertura de jogada para quem vem de trás. O Angulo, ele vai ficar lá batendo cabeça, ele não consegue prender a bola, mas se ele for escolhido, comprarei aquela vela de 7 dias, acenderei, botarei a foto dele na frente, porque eu torço para o Santos sempre, né? Apesar de alguns tontos acharem que não, e espero que o Bustos dê um nó tático no Turco Mohamed, que o Santos vença com um gol de bicicleta do Angulo, sem problema nenhum. Mas eu acho que ele vai botar o Angulo. Eu acho que ele vai botar o Angulo. E vai botar o Bruno. Minha dúvida é só quem é a terceira peça aí. Não sei. Eu acho que ele vai botar o Braga. Eu acho que o Goulart vai para o banco. Então, é palpite, tá? Não é informação. Enfim. O senhor botaria quem, doutor Cobra, nesse time aí? Acho que o Bruno, pelo jeito, é unanimidade. O Bruninho, ele realmente ele entrou muito bem, né? E com muita personalidade. Ele entrou em alguns jogos não tranquilos, né? Então a gente tem que entender até esse contexto da entrada do jogador, e ele sempre com muita personalidade, né? Chamando o jogo. Acho que ele é um menino que merece realmente oportunidades, né? Eu acho que o treinador também iniciará, como você disse, com o Angulo lá na frente, Braga para ter um escape ali veloz que vai ser necessário nesse jogo, né? E aí fica uma dúvida se um Goulart ou o Bruninho no meio, ou alguma outra opção. Me parece que o Batistão não deva ter melhores condições para esse jogo, né? Pela lesão que sentiu na última partida. Mas eu, particularmente, iria no ataque com o Juan Seco de centroavante.
Eu acho que é um jogador que tem características mais de mobilidade, né, mais dinâmico do que é o Angulo, e também conhecedor da posição de centroavante, né, embora tenha entrado muito mais jogando pelas beiradas, mas a posição original dele é de centroavante. E lembremos que no último lance no jogo contra o Inter, o Lucas Barbosa teve a chance de se consagrar novamente na última bola do jogo, foi travado pelo Mercado, mas um lance em que foi alçada a bola para a área e o Juan Seco fez exatamente o papel de um centroavante, de um pivôzão ali, né? Ele de primeira ajeitou, deixou a bola no peito do Lucas Barbosa para a conclusão. Então, eu particularmente entraria com o Juan Seco de centroavante nessa partida, mas acho pouquíssimo provável que isso venha a acontecer. Tem razão, bem lembrado, doutor Cobra. Poderia ser uma boa alternativa, sim. O meu medo é ele botar o Goulart no meio. Esse é o meu medo, é botar o Goulart no meio e aí o time ficar sem conexão e isolar mais ainda os caras que ficam na frente. Aliás, no gol, a jogada ela está transcorrendo ali pelo meio. Acho que quem dá o passe para o Bruno enfiar a bola para o Lucas Braga é o Juan, se eu não estiver equivocado. Eu acho que foi o Lucas Barbosa que deixou de calcanhar, assim, né? Se eu não estiver equivocado, acho que foi o Lucas Barbosa, mas o Juan teve também participação, acho que ele é quem ajeita para o Lucas Barbosa participar. Mas eu acho o Juan um jogador com muito mais mobilidade, e esse jogo do Santos contra o Atlético vai exigir um ataque veloz, né? Você ter um Angulo com essa disposição, com essa falta de agilidade dele em campo, também não me pareça que seja a melhor escolha, né? Aguardemos para ver. Mas também tem um ponto, Alex, quando você falou do Goulart. O Goulart, há algumas partidas atrás, ele até deu uma entrevista pós-jogo falando do posicionamento dele, né? E ele, nas palavras dele, onde ele melhor rendeu sempre, foi jogando com um trio de volantes no meio-campo e ele, como um quarto homem do meio, atrás de dois atacantes, né? Talvez quando o Santos estiver com o seu grupo, com o Marcos Leonardo de volta, Batistão e atletas à disposição, Ângelo principalmente, talvez possa ser testada essa formação para ver se o Goulart consegue extrair dele o melhor rendimento. Porque o Goulart, de fato, não é um jogador que entregue muita disposição, muito dinamismo, mas é um jogador que tecnicamente tem bastante recurso, né? Estou vendo que chegaram algumas missivas, como diria o outro, aqui no Messenger, né? No Facebook, mas enfim. Depois eu vou ler com calma aqui. Não tem nada a ver com o programa, tem a ver com o Santos, mas não tem a ver com o programa de agora. Onde é que eu tinha parado aqui no nosso chat? O Carlos Diego. Alô, Alex, vamos de Papai Noel no ataque. Melhor que o Angulo, o velhinho no ataque pode ter certeza que faz gol. E a diretoria omissa, fora Bustos. O Pedro Elias. Bom dia, Alex. É preciso investigar a relação das casas de apostas com a CBF e os resultados dos jogos. O VAR está proporcionando manipulação descaradamente. O Rogério das Trufas. É duro acreditar em tudo que acontece no Brasil. Agora, em casa de apostas, ganhando fortuna não dá. Eu só até sábado, depois paro tudo. O Fábio Lima, amanhã as casas de apostas estão pagando 8,50 por 1 pela vitória do Santos, ou seja, grandes chances de vitória. O Cadu Santos, Alex, estava vendo as súmulas da Copa do Brasil e vi que o Lucas Pires tomou cartão amarelo contra o Salgueiro e nos 2 jogos contra o Curitiba, então ele está suspenso do jogo de ida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Olha, vamos perguntar aqui, vamos perguntar para o Santos, né, saber até se o pessoal está... Não está aqui, peraí. Suspenso. Jogo da... É que eu estou digitando, não vai embora não. Pronto, já digitei. Vamos ver se tem resposta aqui durante o programa. O Moreno da Paz. Bom dia, Alex. Bom dia, meu amigo. O Milton Augusto de Oliveira, santista de Mato Grosso do Sul, sócio rei, está aqui com a gente também. O Ari Lima. Olha,
o cidadão está sendo desrespeitado. Pagamos caro no ingresso para ver o VAR fazer o que faz. Essa até é uma frase que pode ser até um slogan, né? Ver o VAR fazer o que faz. Essa é ótima, ganharemos dinheiro com essa frase, hein, Ari? Será que vale a pena ir ao estádio sabendo o que vai acontecer? O Eduardo Rebes, bom dia. Alex, pensei que tínhamos nos livrado de um centroavante grosso como o Raniel, e o Santos vai lá e contrata um pior, o grande Angulo. O João de Souza, e o áudio do VAR, vão liberar? O Fábio Lima, tem uma imagem do Luciano Dias do De Olho no Peixe na arquibancada por trás, no momento em que o Lucas Pires toca na bola, o Bauerman ainda está vindo de trás. O Júnior Du, Alex, o recado que você deu no começo do programa foi porque alguém do clube reclamou com você ou foi para os chatos aqui que não entendem? Não, ninguém do clube reclamou, não. Até porque se reclamasse, estava lascado. Uma vez fizeram isso de reclamar comigo, reclamar sobre a minha pessoa, e eu vi, e eu fiquei sabendo. Aí eu soltei os cachorros nas redes sociais, nunca mais fizeram isso. Porque assim, as pessoas têm que entender, no clube, principalmente essa diretoria, porque o que tem de gente que bate nessa diretoria não está escrito. Eu sou um que defende, mas eu me acho na razão de vez em quando, cobrar algumas posturas, como a do treinador também. Então, felizmente, não tem nada em relação a ninguém do clube, não. É coisa de torcedor que não entende, que vem dizer coisa que não tem nada a ver, tá bom? Quem mais aqui? Quem que eu não li? Vicente Barbosa, já vou ler você aqui, peraí. Não, até agora nada de resposta. Chegaram outras mensagens aqui, mas nada. Tem que jogar com a mesma postura que jogou contra o Atlético Paranaense, nos 35 minutos iniciais. Não pode jogar só se defendendo, que é derrota iminente. Então, deixa eu só ler mais algumas aqui. O José Vale. Não adianta o Santos elaborar um dossiê detalhado e enviá-lo para apenas a CBF. Tem que distribuir a toda a imprensa esportiva para fazer barulho. Infelizmente, no Brasil, as coisas só funcionam assim. José, você sabe que eu pensei nisso, antes de começar o programa, que tinha que pegar uma meia dúzia de santistas endinheirados, tipo o dono da Natura, o dono do Itaú, o próprio Rueda, o Marcelo Teixeira, sabe, fazer uma vaquinha e comprar um horário no prime time, à noite, nos 4 principais telejornais da TV brasileira. No Jornal Nacional, no Jornal da Record, no Jornal da SBT e no Jornal da Band. Fazer um vídeo institucional de 30 segundos com os erros contra o Santos. Ah, mas não pode passar a imagem da Globo nos outros canais. Beleza, então põe só um texto. O Santos comprar um horário. Ah, mas é um gasto desnecessário. Eu acho que o Santos tem que marcar a posição, porque o que a gente já passou com a arbitragem, em 83, em 95, o Dr. Cobra estava lá, sabe, é uma vergonha. Em 2004, que os caras fizeram o diabo para tirar o campeonato do Santos e não conseguiram. O que aconteceu em 2005, naquele Santos e Corinthians, que o Giovani chutou a bola para cima depois com razão, né, que reverter o jogo e o Santos perdeu depois. Então, eu não sei, cara, se é uma ideia maluca, mas vai lá, faz uma vaquinha. Quanto é que custa 30 segundos nos principais telejornais do Brasil? Tanto? Compra. Ah, mas a CBF vai ficar chateada. Azar dela, porque se começar a roubar mais ainda o Santos, eles vão assinar o recibo, entendeu? Então eu faria isso, uma ousada jogada, e botava também na ESPN, no Sport TV, no horário, no intervalo de um jogo deles, de um outro time, botava lá, entendeu? Para mostrar que o Santos está indignado com isso e que não pode continuar a coisa assim. Fui radical, doutor Cobra, nessa ou não? Não, eu acho que realmente está se exigindo algumas medidas além do que o protocolar envio de ofício, né? Algo realmente precisa ser feito. Acho que o passo que, pelo que está sendo dito, será dado, acho que é um caminho imediato a ser percorrido mesmo, que é um posicionamento formal do clube presencialmente junto à comissão de arbitragem, né, com demonstração dos graves erros que estão sendo feitos, né? Mas não descartaria essa medida mais extrema aí para um futuro não muito distante. O Adonis Varac está dizendo aqui, eu não acredito em teoria da conspiração, acredito no amadorismo que é a escola da arbitragem brasileira, porque esses árbitros que erram hoje são os mesmos que erram há mais de 10 anos.
O Joel Bernardes, bom dia, Alex, você falou tudo, está lá em Guarujá, o Joel. O Lucas Pasolini, e sem falar que o Santos também foi prejudicado na Sul-Americana. Ele diz ainda, Marcelo de Lima Henrique é o pior juiz do Brasil. O Adonis lembra que o Mohamed foi expulso no último jogo. A gente está falando do Mohamed porque ele vai montar o time. O Santos perdeu para o Palmeiras com o técnico interino porque estava suspenso o Abel, e para o São Paulo a mesma coisa. O Rogério Ceni não estava no banco, estava lá o francês, que é o auxiliar dele. Quem mais aqui que eu não li? Social-democrata. Bom dia, desanimei com o campeonato. Estão roubando o Santos. Aí a culpa cai no Bustos e no Dracena. Joguei a toalha. Então, o social-democrata, uma coisa é o VAR. Outra coisa, por isso que a gente não pode... a gente tem que entender do que a gente está falando. Uma coisa é a nossa crítica à arbitragem. E é o que estão fazendo com o Santos. Outra coisa é a parte técnica do time. Você não vai me convencer que o Angulo andando em campo tem justificativa. E o técnico vir na coletiva depois e dizer que ele treina bem. Eu estou errado no que eu estou falando? O cara anda em campo. Aí pergunta-se para o treinador por que ele joga. Ele fala que o cara treina bem. Então não é possível. Desculpa, não é possível. Ele tem que... O Dr. Cobra falou que põe o Juan, testa. O Juan participou de lance. O Juan, no passe que ele dá para o Lucas Barbosa, se o Lucas Barbosa consegue fazer o gol, fez muito mais do que o Angulo fez na partida. Porque foram 3 bolas nele e ele tomou um susto. A bola bateu nele, bateu na trave, bateu nele e saiu. É mentira o que eu estou falando? É mentira o que eu estou falando? Não é, né? Então, porra, não é... a culpa é do Bustos e do Dracena. Eles têm culpa. Um porque escala errado e substitui errado em alguns jogos. Como ele tem mérito no dia que ele escala certo e substitui certo. O outro tem culpa porque traz esse centroavante do futebol equatoriano. Mas foi pedido técnico. Porra, por meia milha por mês? Tu acha certo? O Wagner Nascimento. Bom dia, Alex. Você comentou dias atrás a respeito do juiz Marcelo, que ele ia apitar o próximo jogo e acertou. Depois veio o Daron com a Edna, o Klaus, o Wagner Nascimento. O Rueda vai aceitar numa boa? Ai. Pedro Elias. FIFA rejeitou o tapetão do Chile. Perdemos o timing para comprar o Castilho abaixo do valor de mercado. O David Marcelo, infelizmente não temos força nos bastidores. O Márcio Fernandes, se passaram 36 horas desde o fim da partida entre Santos e Internacional. Até o momento, nada do áudio do VAR ser divulgado pela CBF. Todos aguardando ansiosos por este momento. O Thiago Abadia, se já aconteceu uma vez manipulação de resultados, imagina agora com todas essas casas de apostas. O Eite Mizobi, boa tarde, Alex. Obrigado, Eite. Está dizendo que tem que jogar com 3 volantes. O Sérgio Ricardo Petim Medeiros. Alex, o Bustos diz que alguns jogadores não possuem intensidade. Por acaso o Angulo tem intensidade? Não sou eu que estou falando, tá? O Sérgio que disse. Depois vocês me chamam de corneteiro. O seu Ciro Alves. Bom dia, Alex e convidados da live. Grande abraço a vocês. Minha opinião seria uma epopeia ganhar do Atlético Mineiro lá em Minas. Alex, será que é possível? Possível meu filho. A única coisa, meu filho, meu caro seu Ciro, a única coisa que você não evita na vida em algum momento é a morte. Ganhar do Atlético não dá para ganhar. Pode ser, vai saber. Gui Rodrigues, Fernandes, Sandri, Zanocelo, Bruno Oliveira, Braga e Juan seria o ideal. O Danilo Rattori está aqui também. Salve, Alex, doutor Cobra. Sobre a multa da Conmebol, acredito que seja por outra questão e não invasão de campo. Parece que o Santos infringiu o manual de transmissão de imagens da Sul-Americana no jogo contra o Banfield. A multa seria por isso. Ainda não achei informação sobre a questão da invasão. Vamos aguardar. Enfim. Vamos lá no PIC para eu ler aqui matéria, mas já até acabou o programa, né? Vai acabar daqui a 1 minuto. O Isaías Violino. Próximo jogo na Vila, cadê aquele moço que levou o Sal Grosso no VAR? Precisamos dele urgente, Sal Grosso no VAR. Eu acho que podia enterrar a cabine do VAR, se vir um caminhão basculante cheio de sal grosso, e enterrar a cabine. Imagina a cena, doutor Cobra, girando assim, e o sal grosso caindo em cima da cabine. Acho que só desse jeito, é um negócio surreal. O Isaías, contra o Inter também, com 3 volantes, não era garantia de vitória. Na hora que saiu o gol do Lucas Braga, teria colocado sim o 3º volante. Mas, o Isaías, o primeiro tempo o Inter começou dominando. Por quê? Porque o meio de campo do Santos não tinha força, né?
O Cláudio Herculano, boa tarde a todos. Auro não está merecendo uma chance, Madison não está fazendo nada em campo e ainda falhou no gol do Inter. Pois é, doutor Cobra, me falaram isso. Não tinha refletido sobre o assunto, mas depois eu passei a refletir. Porque se o Madison está tão mal e o Auro veio para jogar, pelo menos o cara deve estar com sangue nos olhos para mostrar serviço. Eu trocaria o Madison pelo Auro? E o Auro, posso estar sendo impreciso, mas a última partida dele foi contra o Atlético Paranaense, né? Que fez um bom jogo. O Auro, desde a época de São Paulo, sempre foi um jogador com bastante técnica e com extrema velocidade na lateral. E ele chegou no Santos visivelmente sem essa agilidade toda. E aí, de fato, os jogos deles iniciais foram bastante comprometedores, né? Sem nenhuma presença ofensiva e sem capacidade de marcação também. A tendência é que, com continuidade, com rotina de treinamento, com melhoria de condição física, até porque ele vinha de algum tempo sem atuar lá pelo Toronto antes, é que ele evolua. Ele sempre teve, na época de base do São Paulo e quando chegou na equipe profissional, sempre foi um atleta muito bem visto pelo mercado, por isso, por ter muita capacidade ofensiva. É um jogador de bom recurso técnico, né? Então, diante, acho que das constantes más atuações do Madison, que se não tivesse a presença de espiritualidade de fazer gols de cabeça, seria muito mais criticado do que vencendo, né? Mas, de fato, as atuações do Madison estão deixando bastante a desejar. Acho que poderia, sim, o Auro ter alguma possibilidade de jogo também. Só se ele estiver chateado, porque o Santos não procurou para renovar contrato, porque o contrato dele acaba no final do ano, né? Numa dessas ele está chateado por isso e tal, enfim, vamos ver. Francisco Ribeiro, bom dia, Alex. O Santos tem que vencer o Atlético Mineiro, mas está difícil. Se jogar com o Maranhão, Ricardo Goulart, Madison Angulo, não, o Maranhão, coitado dele, não vai jogar, eu acho que não. O Márcio Chassi também está aqui, né? Mauá, São Paulo na área, futebol está virando futebete. O Cadu está dizendo aqui, vai ver que nem o clube estava sabendo da suspensão do Lucas Pires, vamos ver. O Edivaldo está aqui, está falando que tem torcedor que é difícil de entender, eu sei, cara, eu sei que é, mas eu tento não ser tão chato, mas é difícil, às vezes eu não consigo não ser chato. O Leandro Oliveira, Alex, boa tarde. Erros sempre aconteceram, isso nunca vai mudar. Precisamos lembrar de jogar bola. Esquecer a arbitragem, tá virando muleta. Chega disso, tá ficando chato essa ladainha. Pois é, eu também acho. Eu também acho que a gente precisa... É aquela história. Tem que aguentar. A arbitragem é ruim, se ela quer prejudicar o Santos, tem que fazer gol. Aliás, de preferência de fora da área. Que, sabe, treinar bastante chute de fora da área, porque se entriscar em alguém, se alguém passar na frente, se for de cabeça, os caras vão achar uma linha, vão achar a orelha do cara impedida, que nem a cacunda do Marinho contra o Bragantino. Lembra? Ele tirou vantagem. Ele tira a vantagem da jogada, o lombo do Marinho ia tirar a vantagem da jogada, o impedimento no gol do Giamota, lembra? Então, aí é muita sacanagem. É duro, viu? Meio-dia 34, vamos nessa, meus caros. Doutor Cobra, um abraço, hein? Daqui a 15 dias o senhor volta aqui ao programa. Espero que depois de 4 jogos, provavelmente, né, com o Santos menos avacalhado pelo tal do VAR, né? Que vergonha que estamos vivendo hoje no Brasil. Um abraço, doutor Cobra. Destaque final aí, tem alguma palestra, algum evento, direito desportivo, alguma coisa para nos atualizar, doutor? Alex, só como a título de acréscimo a sua sugestão de os gols de fora da área para evitar má interpretações e a retomada de bola para poder finalizar de fora da área, peça licença e peça desculpas ao adversário por ter roubado a bola, porque senão é capaz de acharem alguma suposta falta ali para invalidar o lance, né? Alex, a gente até você falou aí de temas de palestras e tal, nós teremos em breve na OAB, estamos ajeitando datas ali, uma reunião aberta, né? Um evento que a gente traz um tema para debate e aberto ao público para acompanhar presencialmente ou online, e justamente o tema que a gente escolheu
por saber das polêmicas que envolvem, são essa correlação ou possível relação entre apostas esportivas, que é algo que está sendo regulamentado no território nacional, né? A lei já existe, mas está em fase de regulamentação da atividade, apostas esportivas e manipulação de resultados. Então, em breve eu vou divulgar aí uma data que teremos, mas esse é um tema que nós vamos trazer para um debate, porque eu acho que ele está se tornando cada dia mais palpitante, mais interessante esse tema, né? Então teremos essa oportunidade. No mais, Alex, agradeço novamente aí a oportunidade, o espaço para a gente trocar essas informações sobre o mundo do futebol, especificamente bastante sobre o nosso amado Santos, e torcendo para que, ainda que não estejamos tão otimistas para o jogo de sábado, mas que nós tenhamos uma boa surpresa para que o domingo do Dia dos Namorados seja ainda mais prazeroso. Grande abraço a todos, desejo um ótimo fim de semana a todos. Fica aí, doutor Cobra, não vai embora ainda. Um chorinho de programa. O Felipe Brandão, ele é quase um mini Lessa, né? Ele botou uma thumbnail com o Ângelo, eu falei para ele assim, pô, o Ângelo não vai jogar, né? Não é que o Felipe Brandão acertou? Agora acabei de colocar no Globoesporte.com aqui, o Ângelo será relacionado por Bustos para o jogo contra o Atlético Mineiro. Claro que ele não vai ser titular, mas deve ficar no banco, né? E pode jogar um pouquinho, já é uma ajuda, né? E aqui a prévia do Globoesporte.com escala João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Sandri ou Goulart, Lucas Braga na direita, Johan Júlio voltando e Brian Angulo. Oremos. Bom, oremos. Aqui eu já estou torcendo então para Ricardo Goulart ficar no banco, menos mal. Que aí vai o Júlio de um lado, no meio, né? Fazendo a ponta do losango no meio de campo, o Angulo e o Lucas Braga lá na frente, mais o Ângelo no banco de reserva, quem sabe possa ajudar o Santos nessa missão que para muitos é impossível, de vencer o Galo lá em Belo Horizonte. Um abraço, doutor Cobra, até a próxima, valeu. Muito valeu, bem, Alex. meus caros. Grande abraço. É isso aí, doutor Cobra, obrigado, viu? Estamos com um delayzinho aqui, o delayzinho pega a gente de vez em quando, mas tudo bem, estamos aqui firmes e fortes. Meus caros, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, produção e edição, é você que nos acompanha aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Segunda-feira a gente está de volta por aqui, 11h30 da manhã, quem sabe, né, para falar de um grande resultado do Santos. Já pensou ganhar do Galo, quebrar as apostas, né? Vamos quebrar as casas de apostas, aqueles palpites que dizem que o Santos... Lembra aquela relação que os caras fazem assim, 8 jornalistas votam, 7 vitórias do Galo, 1 empate. Já pensou o Santos ir lá e ganhar? Por que não, né? Futebol é assim. Então, segunda a gente está de volta aqui falando tudo sobre a partida. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um bom final de semana e curta o Dia dos Namorados no domingo. Tchau, pessoal.